Rádio Pavio que Fumega apresenta o programa Feliz é Quem Tem Fé, com Marta Reis. Graça e paz. Quero te convidar nesse momento a estarmos lendo uma passagem na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E esse texto está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do 25 até o 37. Toda essa passagem vai tratar da parábola do bom samaritano. Vamos à leitura. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia. Como é? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Que texto riquíssimo de ensinamento, né? A gente não tem condição alguma de esgotar o assunto. Mas certa vez eu estava na escola bíblica dominical. Nessa época eu trabalhava na superintendência. E nessa igreja, que tinha também um seminário, uma igreja abençoada pelo Senhor, uma igreja maravilhosa, e havia ali na classe uma das professoras do seminário que a igreja tem. E ela fez uma colocação que eu achei assim de grande sabedoria. Ela falou sobre o urgente e o importante. E quando eu olho aqui para esse texto, eu vejo aqui, né, que o intérprete da lei, né, com ardil, aproximou-se de Cristo para perguntar, né, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, de acordo com o argumento a seguir, dá para perceber, não é verdade, que ele não estava interessado nadinha em vida eterna, mas se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E não é, queridos, não é diferente nos dias atuais. Não é diferente. Às vezes existem perguntas que, na verdade, só quer mesmo nos colocar numa saia justa, né? Podemos dizer assim. Mas
baseado na resposta que Cristo lhe deu, que há duas distintas e significativas coisas para serem consideradas aqui. E aí eu tomo emprestado essa colocação dessa mulher de muita sabedoria de Deus. Ela falou nessa aula da Escola Bíblica Dominical. O importante, né? O urgente e o importante. Então eu gostaria que você começasse a refletir comigo, né, sobre as coisas que são importantes e as coisas que são urgentes. Vamos dizer assim, as coisas que são urgentes e as coisas que são importantes. Vamos colocar nessa sequência, né? Coisas urgentes são aquelas que, ao nosso ver, não podem ficar para serem feitas depois. E assim nos deixamos vencer por uma força bruta, psicológica e carnal, atirando com todo o empenho na tentativa de eliminá-las, para nos ver livres da ansiedade que elas nos trazem, quando não as fazemos num tempo pré-estabelecido. Essas são as coisas urgentes. E temos as coisas importantes. Que coisas são essas, irmã Marta? São aquelas, podemos dizer assim, queridos, que podem esperar para serem feitas depois. Mas esse depois pode não chegar a tempo de realizá-las. Por exemplo, orar é importante. E às vezes deixamos para orar depois, quando tivermos tempo livre. O que comumente não acontece. Ninguém tem tempo livre. Cada dia que passa, a gente só vai acumulando mais e mais tarefas, né? Se a gente não priorizar, essa coisa não vai acontecer, de ter tempo livre, né? Então, Cristo Jesus, todavia, fazia o contrário. Quando estava para realizar algo de grande importância, parava e orava em primeiro lugar. Foi assim que ele procedeu quando estava. Foi assim, exatamente assim, que ele se comportou, que ele se procedeu quando estava para escolher os seus discípulos. E Jesus os ensinou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E que as coisas necessárias veriam em consequência dessa busca. Então veja bem, imagina comigo, vamos lá, vamos imaginar uma dona de casa que, ao se levantar pela manhã, prevendo as lutas e dificuldades do dia, faz um propósito de orar primeiro. Porém, vendo as coisas urgentes para fazer, sente-se desafiada a fazê-las e atira-se com afinco a fim de eliminá-las do seu caminho, ficando com tempo livre para orar, pois o orar é o mais importante. Mas quando cai em si, vê que o tempo passou, chegou a hora de dormir e se sente cansada, ansiosa e frustrada por não ter conseguido fazer o mais importante e edificante, que era o orar primeiro. Quer ver outra coisa? Visitar um amigo, levando uma palavra de conforto e consolação numa hora difícil, é importante. Mas é comum ficarmos protelando, não é verdade? Deixando para depois e descobrindo mais tarde que protelamos tempo demais e depois não existe mais a oportunidade. Passou. Meu Deus. Certa feita, eu sentia meu coração movido para visitar determinada pessoa. Mas, por várias circunstâncias, eu adiei a visita. Daí um dia eu recebi o telefonema. E foi bem cedo, viu? Eu estava acabando de acordar, o telefone tocou. E a moça falou assim: Marta,
eu nem vou falar o nome porque é muito conhecida, morreu. Minha cunhada morreu. E o quê? Em Mateus 25, queridos, quando o julgamento final, o qual o Senhor nos premiará com o vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fala de 6 importantes coisas relacionadas ao assunto, da razão do prêmio, né? Socorreram na fome, na sede, na hospedagem, na nudez, na enfermidade, na prisão. O julgamento é para quem fez e para quem deixou de fazer essas coisas importantes. A justiça é importante, até porque a palavra condena a retenção salarial, a defraudação salarial, a injustiça social. E conclui: digno é o trabalhador do seu salário. Portanto, é lei regulamentada. Aleluia. É isso aí. O que a gente tem feito? E o que a gente tem deixado de fazer? O que a gente tem colocado no lugar do urgente? Como a gente tem invertido essas prioridades? É uma coisa que a gente precisa refletir, né? Uma outra coisa importante é a meditação da palavra de Deus, para ela nortear as nossas vidas. O salmista expressou desta forma: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É importante saber a vontade de Deus para a nossa vida. A gente observa também quando Jeremias, o profeta Jeremias, afirmou: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. É uma coisa importante. Orar, meditar na palavra de Deus. Outra coisa importante, adorar a Deus. Haja visto que Satanás tentou roubar de Jesus a adoração devida ao Pai. Tentou a primeira e a segunda vez, mas foi repreendido pelo Senhor Jesus. Na última vez, ele chegou a fazer-lhe uma oferta. Ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, ali na tentação. Após Jesus jejuar 40 dias, Jesus ordenou a sua retirada imediatamente, bradando: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Adorar a Deus é algo que não pode ser imitado nem deixado para depois. E quem adora sabe se está adorando de verdade ou não. Satanás imita línguas estranhas, chora e até mesmo cura. Porém, 3 coisas ele não consegue fazer, que é adorar a Deus, obedecer a Deus e amar. Por isso, adorar é tão importante quanto obedecer, amar e orar. No texto de Lucas 10, encontramos um paralelo entre o urgente e o importante. O sacerdote, homem importante, responsável pela palavra, pelo sermão e sacrifício, ele é que apresentava o povo a Deus e Deus ao povo. Isto fazia sentir-se importante e ele se empenhava no que fazia. Realizava-se ao ser contemplado por todos. E se chegasse atrasado, outro lhe tomaria as honras. Por ser ele importante, sua missão era urgente. Não podia parar para socorrer um homem infortúnio, assaltado, ali recebeu maltratos, né? Foi covardemente, ele levou a coça
O homem levou uma coça e foi assaltado por ladrões. E aí, esse sacerdote passou de largo. E o levita, que era encarregado do louvor, se não chegasse a tempo, perderia o privilégio. Desta forma, não deu importância ao fato de socorrer um homem, né? Estar à frente da multidão lhe prestigiava. Salvar uma vida, não? Passou de largo. Vocês estão me entendendo? O samaritano era homem sem importância, né? Apenas um comerciante. Chegar cedo à cidade para comprar a melhor mercadoria era prioridade. Todavia, a valorização pela vida do próximo estava acima do interesse comercial. Parou, compadeceu-se, prestou os primeiros socorros e empregou suas economias no que considerou mais importante, que era salvar uma vida. O samaritano dos 3 era o único, sem importância. Entretanto, fez o mais importante. Eu vou repetir essa frase. O samaritano dos 3 era o mais sem importância, mas ele fez o mais importante. O samaritano dos 3 era o único sem importância. Entretanto, fez o mais importante. Socorreu, ele pagou a conta e responsabilizou-se com a vida do próximo, afirmando: cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Considerado tão sem importância, né? Que o intérprete da lei, comparado ao intérprete da lei, que importância, irmãos? Queridos, que importância tinha o samaritano? Que importância tinha o samaritano comparado com o levita, comparado com o sacerdote que ministrava diante de Deus, que trazia Deus para o povo, que levava o povo para Deus, e o levita que estava diante da multidão? O que é o samaritano? Apenas um comerciante que só estava passando ali para resolver assuntos pessoais? Mas, no entanto, teve uma atitude, hein? Meu Deus, temos muito que aprender. Eu digo para você nesse momento, olhe a sua volta. Olhe a sua volta. Olhe para aqueles que precisam de você no caminho. Quando eu olho aqui para o versículo 33 de Lucas 10, quando ele diz aqui: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve misericórdia dele. Olha o que ele fez: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Eu quero deixar essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Quem é o seu próximo? A gente quer mesmo herdar a vida eterna? Porque só queremos fazer quando somos vistos? Por que no caminho nós não fazemos o mesmo que fazemos quando estamos na casa de Deus? Ali no ambiente de culto, queremos dar o nosso melhor, né? Mas existem pessoas no caminho com fome. Eu quero que depois que você ouvir essa palavra, você tome uma atitude diante dela. Quem é o teu próximo? É aquele que está necessitado de você. Hein? Você tem um carro, ajude alguém, socorra alguém. Você que tem, quando fala aqui vinho, é alegria. Quantas pessoas precisam do seu sorriso
Hein? Já pensou em pegar R$10 hoje aleatoriamente e ir pelo caminho e olhar para uma pessoa e falar assim: toma R$10? Hein? Já pensou em ir agora, nesse momento, comprar pão e levar para numa comunidade, numa casinha, às vezes até mesmo numa casa bem de aparência, né, rica? Talvez não tenha pão ali dentro. Enfim, você está disposto mesmo a ser esse samaritano? Se colocar como esse samaritano? O que é importante para você e o que é urgente para você? Você precisa identificar que nem tudo que é urgente é importante e nem tudo que é importante é urgente, mas que você esteja na urgência de alguém estendendo a mão. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, eu quero abençoar a vida dessa pessoa com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, que essa palavra vá e produza o resultado pelo qual ela está sendo enviada, Senhor. Que o nosso coração nesse momento receba um impulso, Senhor, de revermos as nossas prioridades e estarmos para o semelhante que passa o nosso caminho e entendermos que nesse momento há uma urgência, há uma emergência na vida daquela pessoa e que eu posso fazer e eu devo fazer. Quem é o próximo, Deus meu? Eu quero nesse dia, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor me deixe antenada, Pai, para ser útil na vida de alguém. Eu oro nesse momento assim, para mim e para, Senhor Deus, a vida de quem está me ouvindo nesse momento, Pai. Que o Senhor, Pai amado, continue a falar em nossos corações através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Receba um abraço bem gostoso do Espírito Santo. Graça e paz. Você ouviu o programa Feliz é Quem Tem Fé com Marta Reis, que volta amanhã às 2h da tarde.